Carta 38. Betânia, casa de Maria e Marta, um mês após a Páscoa. Lamento profundamente, meu querido pai, os atrasos que o impediram de chegar a Jerusalém, mas confio que daqui a alguns dias a caravana que tu aguardas chegará a Gaza e que poderás retomar sua jornada rumo à Cidade Santa. Eu estou agora em Betânia, onde fiquei um pouco em minha casa, pois tanta foi a hostilidade dos judeus incitados pelos principais sacerdotes contra nós, discípulos de Jesus, que por ordem de Pilatos fomos obrigados a deixar Jerusalém no dia da ressurreição e permanecer longe até que o ódio dos judeus tenha aplacado em certo grau. Pois ele disse que a presença contínua ali dos discípulos de Jesus gerava constante ocasião para que houvesse tumulto e intervenção da autoridade romana. Tio Amós retirou-se para sua fazenda perto de Jericó, mas estará aqui amanhã para ficar conosco. Portanto, quando tu vieres a Jerusalém, em vez de ir diretamente para a cidade, vire pela estrada que vai até depois dos jardins reais e suba até o ribeiro de Cedron, no caminho para Betânia. Eu oro que Deus possa te preservar em segurança e permitir-me, em breve, a alegria de mais uma vez te abraçar, depois de 3 longos anos de separação. E quantos eventos têm ocorrido, dos quais eu tenho sido testemunha nestes 3 anos, desde a pregação de João Batista e o batismo de Jesus realizado por ele, até a gloriosa ressurreição do poderoso Filho de Deus. Favorecida, de fato, eu tenho sido por ter sido uma habitante da Judéia durante este período de acontecimentos, e por ter visto e ouvido estas coisas que nenhuma outra era do mundo poderá igualar. Mas, até onde foi possível, tu, meu querido pai, que não foste uma testemunha ocular, tens sido fielmente informado destes acontecimentos através das minhas cartas. Tens, portanto, diante de ti o mesmo testemunho que tenho, e assim são aqueles que viram e agora creem. Mais uma vez, meu querido pai, leia cuidadosamente toda a narrativa, desde a primeira carta, e assim, com todos os fatos frescos em tua mente, respondas para ti mesmo essa indagação. Não é este homem o Filho de Deus? Não é ele o próprio Cristo, o divino, tão esperado Messias? Não é ele aquele poderoso profeta que deveria vir ao mundo? Se não, quem é ele? Quem é aquele que ao nascer o ar se encheu de anjos e em cujo berço pendia uma estrela celestial? E perante os seus pés infantes, os 3 homens mais sábios do mundo, o primeiro do Egito, filho de Cão, o segundo da Assíria, filho de Sem, e o terceiro da Grécia, filho de Jafé, representando a família da humanidade, inclinaram-se em adoração e veneração, como se fosse um deus? Nota do tradutor. 2 dos nomes mencionados no texto em inglês não têm correspondência no nosso idioma. Quem é aquele por conta de quem Herodes o primeiro matou 340 crianças em Belém para alcançar sua vida? Quem é aquele que João Batista proclamou como o Cordeiro de Deus, cujo sangue era a única solução para o pecado? Quem é aquele em cujo batismo os céus foram abertos sobre sua cabeça e o Espírito de Deus desceu sobre ele na forma de uma pomba de luz, enquanto a voz do Senhor, como a voz de muitos trovões, proclamou das profundezas dos céus sem nuvens: Este é o meu filho amado? Quem é aquele, meu querido Pai, que sob sua palavra a tempestade tornou-se calmaria? As ondas revoltas se tornaram plácidas? Os ventos foram acalmados? Quem é aquele que curou os doentes e leprosos com uma palavra? Que restaurou um braço ou uma perna perdida com um toque? Que com um olhar reanimou o membro sem vida do paralítico? Que levantou a filha de Jairo, curou o servo do centurião, restaurou a vida o filho da viúva de Naim, expulsou uma legião de demônios de Beor, o levita, restaurou o sobrinho do governador da Síria, que era surdo e mudo, que então pôde ouvir e falar.
Deu aos seus discípulos também o mesmo poder para fazer milagres. Alimentou em uma ocasião 4.000 homens e em outro momento 5.000, com poucos pães e alguns peixes, que um rapaz podia carregar em um cesto. Que Moisés e Elias vieram das regiões dos benditos, brilhando em glória resplandecente, iluminados pela presença do Pai, para visitar e ter comunhão com ele. Que chamou Lázaro da tumba de corrupção para a vida e saúde. Que uma vez, enquanto orava, foi respondido por uma voz do céu que muitas pessoas ouviram: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Quem é aquele, meu Pai, que em cujo julgamento nada foi achado contra ele, e que, quando entregue para execução por Pilatos para se salvar e apaziguar os judeus, foi publicamente declarado como um homem inocente por ato do procurador, que pediu água e lavou as mãos, dizendo que estava livre de seu sangue, pois não havia encontrado nele nenhuma culpa? Quem é aquele que, em cuja crucificação os céus tornaram-se negros como saco de cilício, o sol retirou sua luz, as estrelas foram lançadas de suas órbitas, os relâmpagos atravessaram por toda a extensão da terra, a própria terra estremeceu e os mortos se levantaram de seus túmulos? Quem é aquele que no terceiro dia rompeu a barreira da tumba e recebeu, enquanto saía, a homenagem de um arcanjo, cujos servos eram um serafim e um querubim, que apareceu vivo à sua mãe, às mulheres da Galileia, a Maria de Betânia, a Marta e Lázaro, e por último a mim? Quem é esta maravilhosa pessoa, meu Pai? Quem é ele, senão o Cristo? Oh, leia, reflita, compare os profetas que falam do Messias com a vida e palavra e atos de Jesus, e a vida de Jesus com os profetas. Então tu verás que ele provou ser o próprio Cristo, que nós, em nossa ignorância, consideramos um impostor. Isaías profetizou do Cristo que ele viu ao longe, e que ele deveria ser um homem de dores, e que ele deveria ser desprezado e rejeitado pelos homens, que ele deveria ser levado como um cordeiro para o matadouro, que ele deveria ser tirado da prisão e do julgamento, e cortado da terra dos viventes, que ele deveria ser contado com os ímpios em sua morte, e com o rico em seu túmulo. Quão brilhantes, quão claras e quão evidentes são todas essas profecias agora para mim e para todos nós. Quão maravilhosamente elas foram cumpridas em suas minúcias, tu já sabes. Sua ressurreição também foi predita por ele próprio, mas nós não entendemos suas palavras até este momento. Quando ele falou de destruir o templo e levantá-lo em 3 dias, ele estava falando do tabernáculo de seu corpo. Oh, quantas palavras que, quando proferidas por seus lábios sagrados, não entendemos, mas agora se tornam claras para nós em todos os seus significados, provando-nos que cada passo de sua vida já era conhecido dele, que ele foi de encontro à sua morte consciente de tudo o que lhe aconteceria. Mas sua ressurreição foi também anunciada pelo piedoso Davi, quando disse: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E, portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, até a sua acusação perante Pilatos, Caifás e Herodes foi anunciada por Davi, quando ele disse: Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos tomam conselho entre si contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas o Senhor diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Também, meu querido pai, leia em Salmos do rei Davi, capítulo 12, e compare as seguintes afirmações que falam do Messias com o que descrevi em minhas cartas anteriores. Deus meu, por que me desamparaste? Essas são palavras proféticas que haveriam de ser proferidas pelo Messias quando ele viesse e fosse abandonado por Deus. Tu encontrarás que nas minhas cartas eu disse que na cruz Jesus pronunciou essas mesmas palavras.
Novamente, o rei Davi, logo adiante, prevê a respeito do Messias. Todos os que me veem zombam de mim e estendem os seus lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer, e me puseste no pó da morte. Salmos 22, 7, 8 e 15. Tudo isso mostra que o Messias, se ele fosse um rei, também deveria sofrer, ser abandonado por Deus e ser morto. Ainda assim rejeitamos Jesus quando ele morreu. Mas, meu querido pai, continue lendo o mesmo salmo do piedoso rei e verás essas palavras que foram preditas pelo profeta sendo pronunciadas pelos lábios de seu futuro Messias. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Leia e compare essas reconhecidas profecias acerca do Messias com as descrições em minhas cartas, querido Pai. E tu não apenas irás ser convencido de que Jesus é o Messias dos profetas e Cristo de Deus, mas também irás perceber que sua humilhação e sofrimento perante Pilatos e Caifás, sua agonia na cruz, sua morte e sepultamento, ao invés de serem evidências de que ele não é o Cristo, como nós ignorantemente concebemos, são provas de que ele é o próprio Filho do Altíssimo, o Siló de Jeová, anunciado pelos profetas, o ungido Rei de Israel. Oh, quão maravilhoso é tudo isso! Quão impressionantes são essas coisas acontecendo diante de nossos olhos! E como nós ainda fomos cegos, quão grosseiras e obscuras foram nossas mentes, que não conseguimos, até que ele morresse e ressuscitasse, ver nele tudo o que ele era em seus sofrimentos e em sua morte. O Messias divino. Agora tudo está deslumbrantemente claro. Os profetas são revelados aos nossos olhos. E vemos que essas coisas deveriam ter acontecido com ele. Mesmo assim, quão rapidamente foi ele desertado e a fé que tínhamos nele foi perdida. Como seus discípulos negaram que sequer o conheciam, e como todos nós estávamos envergonhados de tê-lo seguido. Oh, nossa escuridão, que cegueira, por ter visto nas profecias do Messias apenas as passagens que falam de sua glória e poder, e não ter percebido aquelas que prediziam sua humilhação, degradação e morte. Não leia mais os profetas, meu querido Pai, com um véu diante de teus olhos. Veja, em tudo o que lês, Jesus como o fim dos profetas, o objetivo de todas as suas sábias profecias, a realização verdadeira e segura de suas visões proféticas. Mas tu disseste, em uma de tuas últimas cartas para mim, que Elias deve vir primeiro e então o Messias aparecerá na terra. E assim me perguntas: onde está Elias? Ele veio? Quem o viu? Essa pergunta, meu querido pai, também foi feita por alguns dos judeus a Jesus. Ele respondeu: Em verdade, Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Quem foi ele? Perguntaram vários dos escribas e sacerdotes, surpresos ao ouvirem isso. Aquele que veio clamando no deserto diante de mim, e que falou de mim, e a quem Herodes matou, respondeu. Mas seu nome era João, mestre, indagaram. Seu espírito e poder eram os de Elias, respondeu Jesus. Ele veio no espírito e virtude de Elias, e então foi chamado de o Elias que havia de vir. A realidade é o homem. João era o Elias de Malaquias, o profeta, pois os olhos proféticos veem naturezas e não nomes. Assim, meu querido pai, Jesus provou em todos os detalhes ser o assunto de todas as profecias, o rei de Israel. Mas agora irás perguntar: é ele que restaurará o trono de Davi e viverá eternamente? Sim, mas não na Jerusalém terrena. Oh, quão claras estão agora todas as coisas para minha compreensão. Seu reino, que uma vez eu pensei ser a terra de Judá, está em um mundo além dos céus, que ele criou para os seus seguidores,
para o qual eles devem passar, como ele, através dos portões da morte. A Jerusalém em que seu trono estará é celestial, a verdadeira Jerusalém, da qual a atual é apenas o tipo material, e que o corpo é para a alma de um homem. Jesus conversou comigo desde a sua ressurreição e me explicou todas essas coisas e muito mais coisas que são maravilhosas e cheias de alegria. Agora faz 4 semanas desde que ele ressuscitou, e durante esse tempo ele não foi visto apenas por todos os discípulos, mas também por centenas de seus seguidores. No 7º dia após sua ressurreição, ele apareceu em Nazaré, à beira-mar, a Pedro, João, André, Tiago e outros discípulos, aos seus numerosos parentes e a muitos dos cidadãos da cidade, os quais não só o reconheceram, mas ficaram maravilhados ao contemplar suas mãos que foram crucificadas. O efeito do reconhecimento por muitos que, estando na Páscoa, o viram crucificado, foi trazer toda a população aos seus pés, adorando-o. A única mudança em sua aparência usual, querido Pai, a olho nu, é uma palidez transparente que dá um brilho suave ao seu aspecto por inteiro, e uma certa reserva majestosa que maravilha todos que se aproximam dele, tanto que os homens falam em sua presença em suaves sussurros. Sua mãe, a mais feliz das mulheres agora, que antes era a mais miserável, sempre se assenta aos seus pés e silenciosamente desfruta de sua santa presença, raramente falando e olhando para ele mais como uma adoradora ao seu Deus do que uma mãe com seu filho. Que ele é realmente um corpo de carne e não um espírito, ele provou para os seus discípulos ao comer com eles, e de forma extraordinária para um discípulo incrédulo chamado Tomé, que não crendo que Jesus havia ressuscitado em seu corpo verdadeiro, foi pedido pelo divino Senhor para que colocasse os dedos em suas mãos e a mão em seu lado. Foi então que Tomé, convencido, com temor, recusou-se a atender, mas caiu aos seus pés em assombro e adoração, adorando-o como Deus. Levaria muito tempo, meu querido Pai, para registrar as numerosas vezes em que o Senhor ressuscitado foi visto e parou para conversar com pessoas que o conheciam antes de sua crucificação. Então, não há fato tão plenamente estabelecido nas mentes de milhares de Judá como a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E se prova maior for requerida, aí está, pois Abraão, o erudito fariseu, foi forçado a confessar ao rabino Amós sobre a conduta de seus discípulos depois da crucificação de seu mestre, pois eles começaram sua deserção negando-o e o abandonando, fugindo em todas as direções e diligentemente ocultando o fato de sua antiga conexão com ele. Eles não foram movidos a essa ocultação apenas por medo, mas também por vergonha, estando extremamente mortificados por terem sido liderados por ele, pois eram homens honestos, sinceros e sensatos, sem fanatismo ou fantasias irreais. Eles se tornaram seguidores de Jesus porque viram nele a pureza moral e a verdade que formavam os elementos do próprio caráter deles. Esses homens simples e rústicos, esses pescadores pobres e humildes, camponeses, sentiram profundamente como sua falsa posição iria agora aparecer entre pessoas sagazes. E então eles se apressaram para enterrar a vergonha e desapontamento no isolamento das aldeias de pescadores da Galileia. E sem dúvida, desejaram nunca mais ouvir falado em seus ouvidos o nome de seu mestre crucificado. Mas o que vemos e o que foi dado a conhecer dentro de uma semana após a ressurreição, através do comprimento e largura de Judá, aqueles homens que tinham se escondido em desalento da face do dia, vieram corajosamente à frente e mais uma vez estavam com seu Senhor, perdoados por ele e recebidos por ele novamente em sua santa confiança. Eles foram com ele onde ele foi, até mesmo a Jerusalém, de onde fugiram poucos dias antes. Caminharam em todos os lugares
com passos animados e rostos elevados, como homens que não mais serviam um monarca derrotado, mas como homens cujo mestre é o Senhor do céu e da terra. Hoje, eles estão com ele nos jardins de Davi, em Belém, onde ele está mantendo diariamente um solene conselho com os 11, revelando-lhes a glória futura de seu reino e abrindo seus entendimentos para a clara compreensão de tudo que os profetas escreveram a respeito dele. João, que é um membro desse conselho divino, diz que o poder de Jesus, a amplitude e majestade de seu reino, os resultados infinitos de sua morte e ressurreição, não serão concebidos por aqueles que não ouviram essas sublimes revelações de seus próprios lábios. Ele nos mostrou, disse João, como seu verdadeiro ofício, como filho de Deus e filho do homem, é ser um mediador entre ambos, que por sua morte reconciliou a raça de Adão com seu pai, tendo se tornado nosso cordeiro de sacrifício para o mundo inteiro. Ele nos mostrou que ele mesmo era o sumo sacerdote e seu próprio corpo precioso a vítima, que ele mesmo se ofereceu para apaziguar a ira de Jeová contra as transgressões. E como a cruz era o verdadeiro altar do grande sacrifício do mundo, e seu templo toda a terra e os céus. Ele nos mostrou como todos os cordeiros que sangraram desde o dia de Adão tipificaram a si próprio, o cordeiro único, verdadeiro e eficiente, que Deus por fim escolheu para ser sacrificado pelos pecados. Quão maravilhoso, querido Pai, é tudo isso. Ele ainda ensina aos seus discípulos que ele logo irá subir da terra para entrar em seu reino celestial, e que seus súditos lá serão todos aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Será um reino de santidade, e ninguém entrará lá senão os puros de coração. Ele diz ainda que, como agora confessamos nossos pecados sobre o sangue da vítima, que nós mesmos sacrificamos no templo, então devemos olhar para ele por fé, quando não mais o virmos, imolado como sacrifício por nós, e confessar nossos pecados ao Pai por causa de seu sangue, que o Pai aceitou no único sacrifício que ele fez na cruz, uma vez por todos nós. Jesus também ensinou aos discípulos que os gentios compartilharão igualmente com os filhos de Abraão os benefícios de sua morte e ressurreição, que essas boas novas deverão ser proclamadas por seus discípulos e que eles de bom grado ouvirão e crerão, que o evangelho da redenção, não mais pelo sangue de touros e de cabras, mas pelo seu sangue, no curso das eras, deverá encher toda a terra, quando todo joelho se dobrará ao seu nome. O fundamento do meu reino eterno, diz ele, verdadeiramente será posto sobre a terra, nos corações dos homens, mas a construção é com o Deus eterno nos céus. O túmulo pelo qual passei é o seu portão, e todos aqueles que vierem após mim e entrarem devem seguir os meus passos. Então Tomé perguntou ao Senhor para onde ele iria e o caminho, como ele deixaria a terra, já que ele não podia mais morrer. Tu verás por ti mesmo daqui a não muitos dias, respondeu Jesus. Assim como eu ressuscitei, todos aqueles que meu Pai me dá também ressuscitarão, e aqueles a quem eu levantar, levarei comigo pelo caminho que eu for, porque onde eu estiver, eles estarão sempre comigo também. Tal, querido Pai, é um breve relato do que João nos contou no tocante ao ensinamento divino do Messias, o Filho de Deus, concernente ao seu reino. No entanto, muita coisa ainda é mistério, mas sabemos o suficiente para estarmos dispostos a confiarmos nele por sua vida e pelo que está por vir. Sabemos agora que todo o poder é dado em suas mãos e que ele pode salvar todos os homens que creem e o aceitam como o único cordeiro de sacrifício que o Pai aceitou pelas iniquidades dos homens. Doravante, os sacrifícios do templo devem cessar. O que é extraordinário, querido Pai,
Não obstante, os judeus terão ouvido de que Jesus anda por toda a parte da Judéia, e mesmo assim, nenhum esforço é feito para prendê-lo. Em sua presença, multidões de seus inimigos fogem, como se tivessem sido atingidos por uma tempestade de areia. Sua presença na Judéia é um temor presente, como um grande mal para aqueles que o temem, mas como uma bênção celestial para aqueles que o amam. Pilatos, na véspera de uma jornada para Betel, na semana passada, antes de deixar a cidade, enviou mensageiros antecipadamente para certificar se Jesus, o crucificado, estava na linha de sua rota. Caifás, tendo ocasião de ir a Jericó alguns dias depois da Páscoa, ouvindo que Jesus fora visto com seus discípulos na estrada, fez um desvio por Luz e Siló para não encontrá-lo. Os portões da cidade são mantidos constantemente fechados para impedi-lo de entrar pelos muros. Alguns dos principais sacerdotes temem muito ver o seu rosto, enquanto outros imaginam que ele esteja empenhado em levantar um exército para avançar sobre Jerusalém e tomá-la dos romanos. E sem dúvida, querido Pai, fosse o reino de Jesus deste mundo, ele teria liderado em poucos dias um incontável exército contra a cidade e se tornaria mestre da Judéia. Mas seu reino é de cima, e todos os que desejam morar na Jerusalém verdadeira devem segui-lo para lá, através de sofrimentos, humilhação e morte. Eu me regozijo por entender pela tua última carta que tu esperas chegar aqui em 2 semanas. Oh, se estivesses aqui agora, poderias ser levado por João para ver Jesus, pois pelo que ele diz, ele não permanecerá durante muito tempo visível entre nós. Mas para onde ele irá ou como ele irá embora, ninguém pode dizer. Estamos cheios de expectativa de um grande evento que irá concluir a brilhante e maravilhosa sucessão de acontecimentos que acompanharam seus passos e sua presença na terra. Fielmente, sua filha amorosa, Adina.